Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 215. Naquele dia, senti minha sogra no céu. Victor estava sentado em um sofá, e deitada nesse mesmo sofá estava uma linda mulher de cabelos ruivos. Victor olhou para os pés de Scatache que estavam em seu colo com um pequeno sorriso divertido. Ela está ficando muito preguiçosa esses dias. Ele pensou para si mesmo. Logo Victor, junto com Scatache, que já estava observando Natasia, olharam para a mulher. Minha filha. Natasia acariciou um pouco o cabelo de Sasa enquanto olhava para a garota com um pouco de preocupação. Vendo a atitude carinhosa de Natasia em relação a Sasa, os lábios de Victor se curvaram um pouco. Você parece feliz. Algo de bom aconteceu? Scatache perguntou em um tom preguiçoso. Ainda não. Victor respondeu com um pequeno sorriso no rosto. Ainda não, hein? Scatache repetiu o que Victor disse enquanto ela parecia estar pensando em algo. Victor olhou para um ponto, e seus olhos brilharam vermelho sangue por alguns segundos enquanto seu sorriso parecia se alargar um pouco. Logo ele olhou de volta para Natasia, especificamente falando, ele olhou para Sasa. E quando seus olhos caíram sobre Sasa, uma leve pressão deixou seu corpo. Ele se lembrou de como era James e pensou, use ela como um experimento, hein? Victor não sabia qual era o plano de James, e ele também não se importava. Ele não dava a mínima se o homem queria destruir os vampiros, conquistar o mundo, não importa qual fosse o plano de James. Victor tinha certeza de uma coisa, ele não se importava. Um homem pode fazer o que quiser, desde que não prejudique a ele, suas esposas ou sua família. Ponto. E isso foi algo que ele fez. Oh! Scatache olhou para o rosto de Victor com o canto do olho. Seus olhos se estreitaram, e ela olhou para Victor mais de perto, já que até mesmo a sonolência que ela estava sentindo foi completamente apagada. Você está ficando mais forte. Scatache teve a estranha sensação de que este homem estava ficando mais perigoso do que antes. Embora fosse pequeno, ela podia sentir uma leve sensação de perigo, mas essa sensação era tão pequena quanto um mosquito, mas ela tinha certeza de que estava lá. E embora ele esteja dizendo que ele é tão perigoso quanto um mosquito, para Scatache, isso é surpreendente. Afinal, ele não deveria ter um aumento de poder por 500 anos, e se seu poder está aumentando, isso significa apenas uma coisa. Ponto. Ele está quebrando as regras novamente. Eu não acho que eu sou. Victor foi sincero pois não se sentiu ficando mais forte, o que o frustrou muito, apenas sentiu um leve aumento no poder de seu sangue, e isso foi porque andou se alimentando demais esses dias, mas é só isso. Ele não sentiu um aumento significativo como no passado. Mentiras. Ele olhou para Scatache com um olhar neutro. Não é uma mentira, eu realmente não acho que sou. Scatache ficou em silêncio enquanto ela parecia estar pensando em algo. Normalmente, quando um vampiro entra na idade adulta, ele deve treinar por 500 anos, e quando ele atingir a idade de 500, toda a experiência de treinamento que ele teve nesse tempo será convertida em poder para seu corpo. Isso vai acontecer com Victor, considerando que ele não é um vampiro qualquer. Diz-me o que se passa. No final, ela decidiu perguntar a Victor. Ele exibiu um sorriso gentil e falou, talvez eu te conte outro dia. Victor não podia dizer nada, mas não é que ele não quisesse. É que ele não sabe o que está acontecendo. Ó. Os olhos de Scatache se arregalaram um pouco. Ele está crescendo bolas. Na verdade, ela já lidou com pessoas corajosas antes. Ela estava um pouco surpresa porque já faz um tempo desde que alguém desrespeitou uma ordem dela. Ela sabe que Victor sempre foi assim, mesmo quando não tinha o poder que tinha agora. Ele nunca mudou, mas ela esqueceu um pouco porque eles não estão interagindo tanto esses dias. Mutar. Scatache revirou os olhos e voltou para a cena de Natasia cuidando da filha. Olhando para esta cena, uma memória do passado não pôde deixar de surgir em sua mente. Uma memória de muito tempo atrás, uma época em que Scatache tinha acabado de se tornar uma condessa depois de ser enganada. Tosse, convencida pelo rei dos vampiros, como de costume, Scatache estava sentada em seu trono na mansão que ela criou. Bum! Logo se ouviu o som de portas se abrindo. Scatache abriu os olhos lentamente e olhou para a mulher. Ela tinha longos cabelos dourados e um grande sorriso sádico e, naquela época, ela não usava aquele vestido branco. Ela usava algo mais leve e fácil de se movimentar. Era como um pequeno vestido nobre que não era muito adequado para aquela época. Ouvi de minha mãe que a nova condessa era forte.
Ela parecia cheia de confiança. Quem é você, pirralho? A mulher estreitou os olhos um pouco. Que rude, eu tenho quase a mesma idade que você, velha. Uma veia saltou na cabeça de Scatachi enquanto ela observava a mulher mais de perto. Vendo as feições da mulher, Scatachi lembrou-se da Condessa Carmila. Entendo, você é filha de Carmila, hein? É claro. Ela batia no peito com orgulho. Embora não havia quase nada naquela região. Lembrando-se da mãe da mulher, que era uma loira voluptuosa capaz de encantar qualquer ser deste mundo apenas com sua beleza, ela abriu um pequeno sorriso. Bem, parece que os genes daquela mulher não foram completamente herdados. Uma vez estourou na cabeça de Natasia. Acho que é culpa do seu pai. Todas as mulheres da família do seu pai são, como você, magras e sem seios. Pobre Carmila. Ponto. Scatachi era bastante infantil na época. Várias veias começaram a pipocar na cabeça de Natasia. Rumble, rumble. Um raio dourado começou a cobrir o corpo de Natasia. Seu cabelo começou a desafiar a gravidade, e ela olhou para Scatachi com uma cara de raiva. Ela era muito fácil de provocar na época. Bem, ambas as mulheres eram jovens. Oh! O sorriso de Scatachi se alagou. Cadela, eu vou te matar. Sua voz era como um estrondo de relâmpago. Natasia desaparece, deixando rastros de relâmpagos, e aparece na frente do trono de gelo. Boron. Natasia atacou Scatachi com todas as suas forças. Mas Scatachi apenas segurou o ataque de Natasia com as mãos nuas. Nada mal. Os olhos de Scatachi começaram a brilhar vermelho sangue. Mas não é suficiente. Uma pressão gigantesca deixou o corpo de Scatachi. Gole. Natasia engoliu em seco. O resultado dessa luta. Claro, Scatachi venceu. Mas ela ganhou um incômodo que sempre a visitava para lutar. Mas não é como se ela não gostasse da mulher. Afinal, ela era talentosa e evoluiu rápido. Quem diria que aquela mulher poderia fazer tal expressão? Scatachi pensou enquanto olhava para Natasia. De todas as condessas, Natasia era a que Scatachi conhecia melhor. Ela teve poucas interações com Agnes, a condessa do clã Snow e a mãe de seu discípulo, que era do clã Adaster. Ouvindo o que Scatachi disse, o sorriso gentil de Victor se transformou em um sorriso amoroso. Ele rasteja em direção a Scatachi. Scatachi olhou para o rosto de Victor que antes que ela percebesse estava perto dela. O que você está fazendo? Por alguma razão, ela não sabia que o seu coração estava batendo muito rápido. Victor acaricia a bochecha de Scatachi e lentamente abaixa a mão para o pescoço de Scatachi, que está à vista, considerando que ela estava vestindo roupas largas diferentes de suas roupas habituais, uma visão que quase ninguém fora da família de Scatachi viu. É hora de comer. Ah! Entendendo o que Victor queria, Scatachi não negou, considerando que ela já tinha feito isso várias vezes, e ela estava ficando com um pouco de fome também. Mas depois que Victor se tornou conde, ela não pôde deixar de sentir seu coração batendo como um cavalo correndo quando ele o fez. Ela não tinha ideia de por que se sentia assim, mas não é como se ela não gostasse. Scatachi ajusta sua posição enquanto ela olha para o pescoço de Victor e começa a desabotoar sua camisa. Victor aproxima o rosto do pescoço de Scatachi. Ele abre um pouco a boca e depois morde o pescoço de Scatachi. Scatachi segurou o gemido. Como esperado, o sangue dele está melhor. Victor sentiu como se estivesse festejando. Ao contrário do sangue que ele tinha provado antes, o sangue de Scatachi, Violette, Saz e Ruby era o melhor sangue para ele. Lentamente seus olhos começam a ficar vermelhos de sangue, então ela abre a boca e morde a área da clavícula de Victor. Sentindo aquele gosto que ela parece nunca se cansar, inconscientemente, ela puxa Victor para um abraço mais apertado. Ela envolve as pernas ao redor da cintura de Victor e o aperta como se estivesse tentando possuí-lo. Victor agarra a cintura de Scatachi um pouco mais forte. Isto não é suficiente. Seus olhos pareciam brilhar vermelho sangue. Eu preciso de mais. De repente Scatachi sentiu uma onda de calor invadir seu corpo. Seu corpo começou a ficar um pouco quente, e líquidos estranhos começaram a sair de um lugar importante. Eu estou sendo sugado. Suas emoções começaram a ficar fora de controle. Ela se sentiu excitada, sentiu seu corpo quente. Era como se o fogo de Victor estivesse invadindo seu corpo. Ela sentiu fome. Seu estado estava um caos, mas apesar de tudo,
Ela nunca parou de morder o pescoço de Victor. Ela apenas aperta Victor com mais força. Se Victor não tivesse um corpo forte, seu corpo inteiro já estaria completamente quebrado por esse aperto de Scatachi. Os olhos de Natasha tremiam muito quando ela viu essa visão na frente dela. Victor estava sentado no sofá com Scatachi no colo, enquanto as duas roupas estavam completamente rasgadas. Ambos respiravam pesadamente. Scatachi estava com a cabeça apoiada no peito de Victor, seu cabelo estava completamente bagunçado e sua mente estava em branco. Ela não conseguia formar pensamentos coerentes. A visão de Natasha escureceu um pouco, e então ela viu um líquido suspeito caindo de um lugar importante para Scatachi e molhando completamente toda a área do sofá. Porque ela não está vestindo nada. E o mais importante, ela está vazando muito. Ela estava tão excitada. Os olhos de Natasha começaram a brilhar vermelho sangue quando ela percebeu que alguém como Scatachi estava reagindo tão fortemente ao amor de Victor. Isso é tão lascivo. Tão ciumenta. Eu quero sentir isso também. Ela foi muito honesta com seus pensamentos. Natasha sentiu calor ao ver essa visão na frente dela, mesmo sabendo que eles não faziam muita coisa, e apenas sugavam sangue um do outro. Mas por que os dois estão reagindo como se tivessem feito sexo como coelhos por 7 dias seguidos? Ela realmente queria saber por que eles estavam reagindo dessa maneira. Eles não estavam apenas comendo. Venha para pensar sobre isso agora. Ela está com ciúmes disso também. Ela quer sentir esse gosto novamente. Ela quer o mesmo tratamento. Eca. Ela coloca a mão na cabeça enquanto uma veia parece estourar em sua cabeça. Ela estava irritada, frustrada e, ao mesmo tempo, um pouco assustada. Ela estava com medo de deixar seus desejos tomarem conta e estragar o atual relacionamento que ela tem com Victor. Eu deveria apenas esperar. Sim, eu deveria esperar. Espere. Ela tentou se convencer o melhor que pôde, mas a visão de algo rígido tocando a parte importante de Scatachi, seus pensamentos pararam completamente. O rosto de Natasha ficou um pouco vermelho, e um sorriso sedutor apareceu em seu rosto. Eu quero. Eu quero isso dentro de mim. Quero que ele pinte minhas entranhas com a cor dele. Seus olhos estavam brilhando loucamente, sua respiração estava completamente bagunçada. Ela tinha perdido completamente o controle. Está na hora. Victor falou de repente. Ao ouvir a voz de Victor, Natasha rapidamente recupera o controle dela. Foi por pouco, quase perdi o controle. Ela suspirou de alívio e, ao mesmo tempo, sentiu-se frustrada. Scatachi levantou a cabeça e perguntou, onde você vai mesmo? Scatachi perguntou curiosamente. Para um encontro. O humor de Scatachi parecia ter piorado muito, e não só ela. Victor podia sentir uma leve intenção assassina de alguém que estava na mesma sala que ele, mas ele ignorou completamente a mulher por enquanto. Victor deu um leve sorriso. Você quer ir comigo no futuro? Ir para onde? Ela olhou para Victor, confusa. Para um encontro. Scatachi arregalou os olhos, vendo o sorriso de Victor. De alguma forma ela sentiu uma coceira na bochecha. Ela virou o rosto e falou, qualquer que seja. Seu humor parecia ter melhorado muito. Victor deu um sorriso gentil, pois sabia que, embora ela não tivesse confirmado, o que Scatachi disse era basicamente um sim. Ela é tão fofa. Victor estava pirando internamente, mas ele apenas se levantou, segurando Scatachi como uma princesa, e logo ele colocou Scatachi no sofá. Scatachi olha para as costas de Victor por alguns segundos, mas logo ela vira o rosto para o lado já que, por algum motivo, ela sentiu que não poderia enfrentá-lo agora. Victor caminhou em direção a Natasha. O corpo de Natasha tremeu levemente quando ela o viu se aproximando dela. Ela estava se perguntando se ela tinha feito algo errado. Victor para na frente de Natasha. Natasha encarou Victor sem medo, mas por dentro estava um caos. Victor exibiu um pequeno sorriso neutro, tocou a cabeça da mulher e acariciou um pouco enquanto falava, lembre-se do que eu disse. Ele não precisava falar muito. Mesmo que ele não tenha dito nada para Natasha, ele e ela se entendiam de uma forma que não precisava de palavras. Afinal, ela e Victor eram muito parecidos. Natasha abriu um pouco os olhos. Ela será honesta, ela pensou que odiaria ser tratada como uma criança, mas inesperadamente, ela gostou. De repente, todos ouviram, querido.
Ruby e Violette apareceram com um olhar irritado em seus rostos, e seus olhares ficaram ainda mais irritados quando viram o estado atual de Victor e Scattash e a mão de Victor na cabeça de Nastasia. Victor olhou para Ruby e Violette com um sorriso gentil. Vendo o estado das meninas. De alguma forma, Victor podia ouvir a música de BuzzFeed. Minhas 3 esposas são lindas, vampiras. Capítulo 216. O dia em que Victor motivou sua sogra. Você chegou em boa hora. Victor tinha um sorrisinho gentil. De repente seu rosto mudou e assumiu uma expressão séria. Eu preciso falar com você. Violette e Ruby tinham muitas coisas sobre as quais queriam conversar, principalmente porque Victor estava colecionando muitas mulheres. Eles não se importaram no início porque Victor não parecia interessado nessas mulheres como ele estava com Scattash quando eles se conheceram. Mas 4 mulheres é demais. O que ele pensa que está fazendo? Os sentimentos de Violette e Ruby estavam no limite como se pudessem cometer genocídio a qualquer momento sem nem perceber. E esse sentimento cresceu ainda mais quando viram o estado de Scattash e Nastasia. Scattash é compreensível. Afinal, eles agem da mesma forma, então isso é algo inevitável de acontecer. Até a Ruby já desistiu desse assunto, embora nunca tivesse pensado que teria o mesmo marido da mãe, mas... Até Natasha. Qual será o próximo? A mãe da Violeta. Ele está planejando levar todas as mães de suas esposas. Mas apesar de ter esses sentimentos transbordando a flor da pele, eles decidiram ouvir o que Victor tinha a dizer, primeiro, considerando que ele nunca diz algo inútil. Ponto. O que é isso? Violette tomou a iniciativa e perguntou por ela e Ruby. É algo muito importante, você quer ouvir? Ele perguntou com o mesmo rosto sério. Uma veia salta na cabeça de Violette, cumpla. Ela claramente não estava aqui para brincar. Ruby assentiu concordando com Violette. Vamos ver como ele lida com isso. Scattash cruzou as pernas e abriu um leve sorriso enquanto ela parecia estar se divertindo de uma maneira estranha que ela nem percebeu. Os olhos de Nastasia tremeram um pouco quando ela viu a posição em que Scattash estava. Seu lugar importante estava claramente em exibição, e ela podia até ver que estava completamente molhada. Scattash, coloque alguma coisa, está tudo à vista. Ela falou em um tom neutro. O. Scattash fez uma cara de surpresa desde que ela tinha esquecido completamente disso, e seu rosto ficou um pouco vermelho quando ela percebeu o estado de seu importante lugar. Ela não se importa de ser vista pelas pessoas que estão na sala, afinal, são todas mulheres, mas mostrar esse olhar vergonhoso é a primeira vez para ela, e ela ficou um pouco envergonhada. Apóstrofo. Ela não é muito ignorante. Nastasia pensou com uma cara de surpresa. Scattash logo se levanta do sofá e caminha em direção a uma parede. Então, chegando a essa parede, pega um vestido simples e longo, arranca a roupa que estava vestindo e coloca o vestido. Apesar de usar um vestido longo simples, seu charme parece ter aumentado várias vezes, enquanto ela tinha o charme de uma mulher mais velha. De alguma forma, Nastasia acha que deveria ter mantido suas roupas rasgadas e tudo à mostra. O poder de ataque dela não triplicou com aquele vestido? Nastasia não pôde deixar de pensar nisso. Olhando para Scattash, que se sentou novamente um pouco longe de onde estava, Nastasia não pôde deixar de pensar, como esperado da vampira mais forte. Como posso te dizer isso? Victor assumiu uma expressão como se estivesse pensando em algo muito importante enquanto tocava o queixo e fechava os olhos. Violette e Ruby começaram a ficar ansiosas porque parecia que Victor queria dizer que era muito importante. O pensamento de ele vai me deixar nunca passou pela cabeça dela. Afinal, isso era impossível, e se isso acontecesse, eles os sequestrariam e os forçariam a mantê-los. É assim que as vampiras fazem as coisas. Eles empurram, empurram e empurram com mais força. Na batalha chamada amor, eles são os mais ativos. Victor abre os olhos e olha para as meninas com um olhar sério. Ok, vou te contar. Uma pequena veia estourou na cabeça de Ruby. Por que ele está demorando tanto? Apenas me diga o que você quer dizer. Ela estava mais impaciente do que de costume, pois parecia ter sido um pouco influenciada por Violette. Embora, ao contrário de Violette, ela não disse isso. Eu. Inconscientemente, eles repetiram o que Victor disse. Eles ficaram em silêncio desta vez. Ele estava brincando com eles. Vendo os rostos impacientes de suas esposas,
Victor abriu um pequeno sorriso e percebeu que agora era a hora de falar sobre a coisa importante que ele queria falar com eles. Eu quero ir a um encontro com você. Ponto. O cérebro de Violet e o de Ruby pareciam parar de funcionar. Aproveitando a oportunidade, como se fosse um guerreiro experiente com mais de 20.000 anos de batalha, Victor atacou sem piedade. Eu prometi, certo? Ele abriu um sorriso gentil. Eu prometi que levaria você para um encontro. Sim. Desta vez foi Ruby quem falou. Para ser honesta, ela pensou que Victor havia esquecido completamente o que ele disse. Eu não tive muito tempo desde que voltei de Nightingale. Você sabe como esses dias foram agitados. Acene. Os dois assentiram, seus rostos ainda surpresos. Mas agora que a maioria dos problemas estão resolvidos, posso passar mais tempo com vocês, e, pensando nisso, ele caminhou em direção a Violet e Ruby. Gole. Violet e Ruby engoliram em seco, e uma pequena antecipação começou a crescer dentro delas. Victor chegou na frente deles e pegou as duas mãos das meninas. Eu pensei, por que não ir a um encontro com minhas amadas esposas? Ele exibiu um sorriso gentil que era muito diferente do habitual. Era um sorriso que transmitia uma sensação calorosa e pacífica. Estrondo, boom. Os corações das duas garotas foram atingidos por vários ataques surpresa, e elas não conseguiram lidar com esse desenvolvimento repentino. E isso é uma boa ideia. Ruby definitivamente não era contra essa proposta, e você pode até ver pelo seu pequeno sorriso e suas bochechas levemente vermelhas que ela estava com grandes esperanças para seu encontro com Victor. Ruby foi derrotado facilmente, mas Violet não cairia tão facilmente. Quem é Violeta? Ela já é uma mulher adulta experiente. Ela fez muitas coisas que não podem ser ditas a uma criança, então ela definitivamente não vai cair nessa. Você vai me levar para um encontro também? Ela perguntou. Victor exibiu um pequeno e gentil sorriso. Sabe aquela história que você me contou? Que história? Violet conversava muito com Victor à noite e não fazia ideia de que história ele estava falando. A história do casal que passou 7 dias e 7 noites sozinho em um quarto, falou Victor. Violet lembrou agora, ela se lembra de ler um livro sobre um casal que ficou preso nas montanhas por 7 dias e 7 noites, e eles fizeram todo tipo de coisa. Seu rosto começou a ficar um pouco vermelho, e seu coração começou a bater, loucamente. Que tal isso? Sim. Ela não entendeu a pergunta de Victor. Com o mesmo sorriso gentil no rosto, ele perguntou novamente, o que você acha disso? 7 dias e 7 noites em um lugar só nós dois? Sim, parece bom. Ela não conseguia responder normalmente, já que seus pensamentos tinham seguido um caminho sem volta há muito tempo. Ela estava pensando em todos os tipos de coisas que faria com Victor. Natasha e Skatash olharam para Victor de boca aberta. 7 dias e 7 noites. Convenientemente, ela apagou a parte do casal. Preciso ver o quanto ele evoluiu também. Skatash já estava pensando no treinamento que faria com ele e, de alguma forma, estava ficando animada. O que é esse sentimento de expectativas? Ela não pode deixar de mostrar um pequeno sorriso. Natasha olhou para Ruby e Violet. Ele não é muito experiente em lidar com essas situações. Quem o ensinou? Ana espirrou. Alguém está falando de mim? Essa foi uma maneira muito fofa de espirrar. Leon disse enquanto olhava para sua esposa. Cale-se. Ela estava um pouco envergonhada. Ele deu um pequeno sorriso e voltou a assistir seu filme. Apesar de um pouco surpresa com a experiência de Victor nesses assuntos, ela se interessou um pouco pela história do casal que passou 7 dias e 7 noites sozinho. Ela mostrou um sorrisinho pervertido. Eles fizeram isso e aquilo. E eles o enfiaram naquele lugar também. Só de imaginar fazer tudo isso com Victor, uma sensação de calor começou a cobrir seu corpo. Ela não deixou de exibir um sorrisinho pervertido, pois estava ficando com tesão. Ouvindo a risada estranha de Natasha, todos olharam para ela. Que? Ela acordou de seu estupor e falou. Nada. Todo mundo falou. Então, quem você está tendo em seu primeiro encontro? Ruby, na tentativa de mudar de assunto, perguntou. A atenção das mulheres foi para Victor. Victor olhou para Ruby e respondeu, claro que é, você.
É? Rubi ficou surpreso. Acene, acene. Violette assentiu, satisfeita. Se a tivesse escolhido primeiro, teria ficado feliz, mas, em algum lugar em seu coração, ela se sentiria decepcionada com Victor. Mas ela definitivamente ficaria feliz. Ela quer fazer isso e aquilo o mais rápido possível. Ela estava com tesão. Mas ela ficaria desapontada com ele também. As mulheres são complicadas. Victor deu um pequeno sorriso, levantou a mão e tocou o cabelo, e com um simples gesto, empurrou o cabelo para cima. Ele era muito parecido com um certo irmão gêmeo de um meio-demônio que usava um casaco vermelho. Ele levanta os dois braços como se fosse alguém tentando provocar outra pessoa. Kaguya, você faz magia. Apesar de não estar por perto, Victor tem absoluta confiança de que Kaguya ouviria. Sim, mestre. A voz animada de Kaguya ecoou por todo o lugar. Sombras começaram a cobrir o corpo de Victor e, em menos de alguns segundos, ele estava completamente vestido com seus ternos habituais. Ele gosta de se exibir, hein? Eu me pergunto com quem ele aprendeu isso. Natásia olhou para Skatashi. Ao ouvir o que Natásia disse, Violette também olhou para Skatashi. Sim, eu me pergunto com quem ele aprendeu isso. Skatashi falou neutralmente. Foi você. Ele aprendeu com você. Eles queriam gritar, mas ficaram em silêncio. Ah? Tudo preto dessa vez? Victor falou quando viu a cor de seu terno. Kaguya saiu do chão. Mestre deve mudar de cor algumas vezes. Eu vejo. Victor virou-se para Ruby e caminhou em sua direção. Kaguya, espere aqui. Sim. Kaguya queria negar. Ela queria ficar na sombra de Victor, mas era uma ordem de seu mestre, então ela não podia fazer nada. Ruby ficou confusa quando Victor caminhou em sua direção, mas quando percebeu as intenções de Victor, ela falou, espere, eu ainda não me empolguei. Eu também não me vesti, sou feia. Se as mulheres humanas de todo o mundo ouvissem o que Ruby disse agora, elas definitivamente a amaldiçoariam e ao mesmo tempo concordariam com ela, considerando que os preparativos para as mulheres são como uma lei divina que nunca deve ser quebrada. Absurdo. Você está linda, querida. Ele continuou andando com um pequeno e gentil sorriso. Ela abriu um sorriso gentil, ela gostou do elogio, mas isso não significa que ela cederia. Ela precisa se preparar. Troque de roupa, tome banho, coloque maquiagem, escolha roupas, compre roupas novas, leia alguns livros de namoro. Ela ainda não estava preparada o suficiente. O lugar que estamos indo é bastante. O único. O que é? Hein? Ela ia perguntar para onde eles estavam indo, mas Victor aproveitou a chance e levou a mulher em um carrego de princesa. Estarei de volta em 4 ou 7 dias. Use Kaguya para me avisar se algo urgente acontecer. As mulheres tiveram reações diferentes ao que Victor disse. Mestre. Kaguya queria dizer que sentiria falta dele, mas permaneceu em silêncio. Droga, 4 a 7 dias de diversão. Natásia foi bastante honesta. Acene. Violette acenou com a cabeça em concordância com Natásia. Ela tem sorte. Havia muitas coisas que Natásia queria mencionar a Violette. Afinal, ela receberá o mesmo tratamento em alguns dias, mas ficou calada e disse, sim. Tenha uma boa viagem. Skatashi estava se sentindo estranho. Ela sabe que nessa viagem algo vai acontecer, e Ruby perderá a virgindade, e ela se sente feliz como mãe, considerando que Victor é um bom homem e genro. Mas ela se sente complicada como mulher. Ela não sabe por que se sentiu assim, mas apenas que ela se sente assim. Não me dê netos ainda, sou muito jovem para isso. Skatashi abriu um leve sorriso. Todos na sala, exceto Victor, ficaram em silêncio. Eles significavam, mulher, se você é jovem, Jesus é um bebê. O que você não tem a mesma idade que o século XXI. Mas eles ficaram em silêncio. Não temos responsabilidade suficiente para ter um filho agora. Victor riu e tratou isso como uma piada. Ruby apenas ficou em silêncio e escondeu o rosto no peito de Victor, já que ela não queria comentar sobre isso agora. É verdade, filho, é uma grande responsabilidade. Ela falou enquanto olhava para Ruby. De fato. Victor concordou com Skatashi. E então ele se vira, vejo você em breve. Espera. Antes de Victor sair, Natásia de repente se lembrou de algo e o chamou. Eu vou sair em 2 dias.
Eu vou lutar pessoalmente com o líder do clã dos cavaleiros. Eu quero que você esteja lá. Ela chamou todo mundo. Ó. Ele estava definitivamente interessado em ir. Afinal, é uma luta entre dois vampiros. Mas as meninas podem ir se quiserem, mas... Ele olhou para Ruby com um sorriso gentil. Eu tenho que passar um tempo com minha esposa. Ele recusou. Querida. Ruby se sentiu feliz pela atitude de Victor. Ela sabia o quanto Victor era um maníaco por batalhas, e ele definitivamente queria ir ver essa luta. Ela se sentiu feliz e, ao mesmo tempo complicada, sentiu que estava causando problemas. 1. Os pensamentos de Ruby param de correr soltos quando ela sente a testa de Victor tocar suavemente sua testa. Não pense bobagem. Ruby encarou os olhos vermelhos de Victor que estavam mais próximos que o normal. Você é mais precioso para mim do que uma luta. Querida. Victor exibiu um sorriso gentil e então se virou para Natasia. É isso, eu não vou conseguir, mas... estou torcendo por você. Natasia deu um pequeno sorriso satisfeito, mas Victor não tinha terminado de falar. Os olhos de Victor começaram a brilhar vermelho sangue. Ele exibiu um pequeno sorriso que mostrava seus dentes afiados, enquanto segurava Ruby com apenas uma mão, e com a outra apontava para Natasia. Você deve derrotá-lo, uma derrota que fará com que eles se lembrem de seu nome para sempre. Você deve mostrar a ele o que significa ser um conde vampiro. Uma derrota completa. Uma derrota esmagadora. Esmague como um inseto. Faça isso de uma forma que sua filha esteja orgulhosa de você. Claro. Ela estava prestes a dizer algo, mas Victor ainda não havia terminado. Se você chegar a isso, vamos conversar. Natasia regalou os olhos, seu corpo inteiro começou a tremer, e ela baixou um pouco a cabeça. Rumble. O corpo de Victor começou a ser coberto de relâmpagos. Cuidado, meninas. Logo ele desapareceu, deixando para trás rastros de relâmpagos dourados. Quando Victor saiu, Natasia de repente gritou com um sorriso distorcido. Vamos foder Gol. Eu vou destruir esse filho da puta. Ela estava muito animada. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você